né, a mais uma aula de manutenção elétrica predial e industrial. Como, como de praxe aí, nessa UC de manutenção elétrica predial e industrial, eu vou passar a dica primeiro aí do Senai Play, né? E relembrando aí que essas dicas aí são materiais o quê? Auditados, ou seja, você tem a certeza de que esse material ele foi verificado por um profissional da área, ou seja, um engenheiro eletricista, um eletrotécnico que tem conhecimento de causa, né? E que foi o quê? E que foi liberado para ser colocado na plataforma aí no YouTube do Senai, né? Para compor os materiais, né? Então vocês têm o livro didático de vocês, além do livro didático, vocês têm aula presencial, vocês têm um monitor que auxilia vocês, né? A ponte. O monitor é a ponte entre eu, o professor EAD, né? Que é a minha designação é tutor, e vocês, né? Então, e vocês têm o livro didático, ou seja, vocês têm assim, não digo infinidade, mas você tem muito mais opções, né? Do que você, né, fazer um Google aí, né? Hoje em dia a gente tem o chat GPT, ele não é tão assim confiável, né? Estudos aí mostram que, né, que talvez, né, não é uma afirmação, mas talvez ele tenha viés, assim como é o do Google, né? Por exemplo, o Google, antigamente você fazia uma pesquisa e aparecia a lista, né? Hoje em dia aparece a lista do mesmo jeito, porém na época, né, no início, não tinha anúncios, ou seja, hoje em dia, quem faz a quantidade de anúncio maior, quando faz a busca, sei lá, projetos em automação. Daí aquele que faz o anúncio é o que vai aparecer no topo da lista, né? Então, hoje em dia, a gente tem que procurar, assim, os materiais mais assertivos, né, e aproveitar o que tem auditado, né? Não, não é simplesmente um Wikipedia da vida aí, é, que ele é editado qualquer pessoa e não tem uma verificação, assim, a pessoa só descobre se ele realmente ele tem ele é efetivo se a pessoa se ele trabalha na área, né? Aí, obviamente, né, ele vai ter conhecimento de causa. Mas quem nunca viu, né, às vezes a pessoa simplesmente vai acreditar. Então, o ideal é a gente, desculpa, gente, é, aderir a essas dicas aí e aproveitar ao máximo aí o curso de vocês, né? Aproveitar que vocês têm dois professores, um presencial, uma tutoria assíncrona, né? Ou seja, eu fico aqui, né, das 13 às 22, né? Obviamente tem algumas horas aí que eu estou ministrando aula, assim como aqui para vocês, mas a gente, né, tem um contato maior aí, vocês podem mandar mensagens na plataforma para resolver quaisquer questões. Então, vamos à dica de hoje que eu separei. Deixa eu até pegar ela aqui. Vou copiar aqui a dica de hoje. Já vou deixar aí no chat de vocês o link, né? Já está aqui no chat. E daí vamos à dica de hoje. Só fazer o compartilhamento aqui. Ok. Beleza, pessoal. Vamos à dica aí de hoje. Só um minutinho.
Pode vir tecnologia, máquinas de última geração, equipamentos high-tech. As ferramentas manuais continuam firmes e fortes nos canteiros de obra. Elas são quase parte do corpo e funcionam como uma extensão das mãos. Mas por serem fáceis de usar, tem gente que deixa de lado a técnica e o cuidado. E aí já viu? Para um simples trabalho não virar dor de cabeça, dá só uma olhada nessas dicas. Para início de conversa, todos os operários precisam de treinamento. Só assim para garantir o uso seguro dos equipamentos. Aqui, organização é palavra de ordem. Nada de deixar ferramentas espalhadas por aí. Elas devem ser guardadas no almoxarifado. E as mais pesadas ficam nas prateleiras próximas ao piso. Martelo, furadeira, chave de fenda. Nada disso serve se estiver defeituoso, deformado ou gasto. Os cabos devem estar firmes, sem pontas e prontos para entrar em ação. Então, inspecione tudo antes e depois do uso. Tem que conhecer as instruções, hein? E nada de carregar os equipamentos no bolso. Eles devem ser levados em uma caixa apropriada e guardados em gavetas. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Nesse tipo de trabalho, só funciona assim. A ferramenta deve ser entregue em mãos para o colega. Os vãos e aberturas precisam de guarda-corpos. Capacete, calçados, óculos ou protetor facial também entram nessa história. Está a mais de 2 metros do piso? Cinturão com talabarte duplo fixado ao cabo de segurança já. E lá nas alturas, amarre bem os equipamentos para evitar quedas acidentais. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje, né? E você, né? Tanto as ferramentas aí, quando falar ferramentas manuais, né? A gente não pensa, né? Que são ferramentas aí da própria, que é aplicada aí na manutenção, né? Já deixei aqui a planta das atividades aqui pronta aqui para vocês. Já deixei ela aqui pronta. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu colocar o navegador aqui. Eu vou dividir aqui, pessoal. Só um minuto aqui. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, pessoal. Fazer aqui mandar em algo no site, pode mandar no site no chat. Então, pessoal. Beleza, deixar aberto aqui, né? Que é a página inicial. Então, né, hoje mais cedo aí, eu enviei a mensagem para vocês. Eu estava convertendo esses arquivos aqui, ó, que estão lá no SCORM. É lá do Hotel Resort Eco Amazônia, né? Aqui a gente tem o relé de proteção aqui. Separei um material aqui, um resumo. Ele faz parte dessa classe aqui de relés digitais, né? Peguei esse livro aqui, deixa eu fazer os créditos aqui, ó, eu tirei desse daqui, ó, Proteção de Sistemas Elétricos, né, da Light, né, ó, Carlos André Araújo, José Roberto, Pavel Câmara de Souza e Marcos Pereira. Esse livro é bastante utilizado aí na área. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um relé, né, o relé digital. É esse bem daqui, ó.
a gente tem que usar esse anexo aqui. Isso aqui é da atividade 2, ó. Tem um arranjo da subestação. Eu enumerei aqui para ficar mais fácil para a gente, né? Então, lá o arranjo da subestação, ele está lá em PDF. Eu converti aqui, ó, a chave seccionadora, né? 200 amperes. Esse 15 kV é o famoso 13.8, né? É o transformador de força. Tem a entrada do primário, né? O clássico aqui, ó. E esse tipo de transformador é um transformador específico. Lembrando aqui, ó, se a gente for olhar na norma, pegar a nossa aqui a 15, mas lembrando que toda concessionária tem a norma relacionada. E lembrando aqui, ó, se a, a norma relacionada da concessionária aqui tem uma tabela aqui, ó, essa tabela aqui, ó, para transformadores trifásicos, né? Lembrando lá de projetos, né, que vocês viram, a gente, para não ficar repetitivo, né? Você, quando tem a carga acima, pelo menos aqui na nomenclatura aqui de Goiás, né, acima do nível T5, hoje já há necessidade, né, dependendo aí da análise do projeto, um transformador de 75 aí, ó, kV ampere, né? É potência, lembrando aí, né, lá do livro lá do Milton. Deixa eu pegar o recorte dele aqui para vocês verem. E lembrando aqui, ó, 75 aqui, ó, até esses aqui abaixo, até 500, ele é padrão, né? Antigamente, né, quando a demanda era menor das concessionárias aqui, a gente colocava essas cargas aqui, ó, 30 kVA, 45. Hoje em dia, né, o consumidor, o residencial aqui, ó, deixa eu separar aqui, a gente olhar aqui em perspectiva. Tá vendo aqui, ó, T5 até 75, né? Ele causa até um pouco de confusão na nossa cabeça. Antigamente ele vinha só até aqui, só até o T4, né? Então você com a carga já aparente, né, a potência aparente em volt-ampere até 66, não havia, né, a necessidade de, né, de uma aprovação e não, até o T3 não tem a necessidade de aprovação aqui, ó. Acima do T3 já há necessidade na concessionária local de aprovação, porém não há necessidade de transformador próprio, né? Com aumento de demanda, né, eles criaram esse consumidor aqui, o T5. Estão vendo que a potência é bem semelhante aqui, ó, a terceira linha aqui, ó. Estão vendo que até o disjuntor termomagnético trifásico é o mesmo, porém o que difere é o cabeamento padrão. O cabeamento padrão, se não tiver um transformador próprio, né, para essa unidade consumidora, é um multiplex aéreo, né? Aqui, ó, de 35 milímetros. Ele tá esse tracinho aqui, é porque é idem do T4 aqui, ó. Então, se a queda de tensão aí, né, ela tá até abaixo dos 7%, ou seja, é admissível 5%, então não há necessidade de transformador, mesmo que a carga seja de 75 kVA de potência, né? Então, eu vou utilizar ou um cabo aéreo multiplexado, né? Esse daqui, ó, que a gente vê lá na NTC 18. Multiplex é esse aqui, pessoal. Pra vocês não ficar no vácuo aí. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura é a S de secundário, né?
ela é I porque os cabos de fase aqui da baixa tensão, eles são protegidos, né? Tá vendo? Que tem, no caso nosso aqui, tem uma coloração característica, né? O A é preto, o B é cinza e o C é o vermelho, né? Então, esse aqui é o cabo multiplex, que é esse daqui, ó, ligação aérea. Agora, pode ser que o ramal seja subterrâneo, né? E se for PVC 70, é o 35. Se for XLPE, que é a mesma coisa do 06 a 1kV, é de 25. Agora, né, eu estou mostrando isso aqui de cima porque o T5 é idem aqui. Agora, caso haja, né, a queda de tensão, ela esteja na casa dos 7%, então você vai utilizar um transformador próprio a partir, ó, do de 75 até o de 500. Porém, igual eu falei, né, com o aumento aí da demanda, daqui a um tempo vão criar um T6 aqui, por exemplo, né? E daí esse T5 aqui, a necessidade de um transformador de 75, nem vai ser necessário mais, né? Igual aconteceu com esse aqui, ó, o de 30 antigamente, ó, e o de 45. Inclusive os que tem aí na rede, eles, se não estão funcionando até hoje, eles foram modificados. E você tem um projeto de CEP, né, da malha urbana, né, da RDU, né? Então, o pessoal geralmente eles redimensionam, né, vê os consumidores comerciais, industriais, né, ou residenciais que tem na região e faz o redimensionamento, ou seja, trocando na malha urbana os transformadores, né, os transformadores de distribuição que são a ponte, né. Sem eles vocês não utilizam, né, os consumidores não utilizam a energia, porque ele precisa, né, converter ela para baixa tensão para poder ficar utilizável no maquinário, né, nos equipamentos e poder utilizar as estratégias básicas aí, né, de partida. Então, ó, se houver a necessidade, vai utilizar o mesmo disjuntor, ó, trifásico, porém o cabeamento de entrada vai ser diferente, ó. Vai ser, em vez de um de 35, vai ser um de 70, né? E o 06 a 1kV, que é a mesma coisa que esse XLP aqui, é o de 50 aí. Beleza? Daí, tirando esse adeno aqui, daqui a pouco a gente temos aqui o segundo anexo, né? Que é a partida aí. Então, vocês vão analisar aqui esse diagrama para poder, né, fazer as atividades aí, a ordem de serviço. Aqui, ó, o terceiro aqui, ó, ele mostra o diagrama, o diagrama unifilar, né? E tem um relay de proteção aqui, as tags aqui, ó, e as tags clássicas do relay. A gente tem esses modelos clássicos aqui, né? Olha, tem esse da General Electric que vocês estão vendo aqui. E aí depende, ó, as funções aqui, ó, os 50, 51, né? Olha, defeitos entre fases, né? O defeito fase-fase, né? Ou mais conhecido como circuito fase, curto-circuito, né? O fase-fase. Ó, 50, 51, ele faz ó, uma temporização aí de fase instantânea, né? Você tem um surto e daí ele retoma aí, ó. Então, são as várias tags aqui, ó. Se a gente comparar aqui, ó, as tags aí com esse relay aqui utilizado. Ó, outro modelo aqui, ó, esse USR, olha, 745. Esse é o SR 760, né? Então, dependendo aí, ele tem várias funções aqui, ó, monitoramento da bobina, essa oscilografia, né? Você verificar aí os fluxos, dentro dos fluxos aí, né? Lembrando aí que deixa eu ver se abrir aqui o viewboard, né?
E nesse aqui eu não consigo editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui sem o viewboard. Dá uma olhada aqui se eu conseguir digitar. Sem o viewboard, aí ficou ok. Não dá certo, não. Vou jogar o viewboard para cá. Esse da oscilografia, pessoal, esse aqui, ó. Por exemplo, sistema de tensão alternada, né? Aqui temos o eixo dos tempos, né? E a tensão. Aí, sei lá, por exemplo, fazia a gente tem a tensão, né? A senoidal característica. E temos também, é lógico, se o sistema for reativo, a corrente, ó, essa oscilografia aqui, ó, é a amostra, porque os medidores, os clássicos aí, eles pegam a tensão, né, ou a corrente, ó, RMS, a quadratura aqui, ó, esse intervalo aqui. Eles não pegam as tensões de pico, né, e muito menos a corrente de pico, né. Então, essa oscilografia aqui, ó, é para demonstrar, ó, se, né, se esse aqui tem uma IHM, né, que mostra o status aqui, né, mas dependendo da aplicação, a gente tem uma IHM que ela é semelhante a um osciloscópio. Daí aqui, ó, visualmente, né, esse tipo de relé aqui com essas outras aplicações, a gente tem no operador do sistema, aí, por exemplo, né, daí ao visualizar aqui, ele já percebe que o sistema ele está o quê? Reativo, ou seja, a corrente, ela é o fluxo de potência, né? Ele iniciou justamente quando do fechamento aqui, por exemplo, que antes de você chavear, né, utilizar um cliente, né? Vamos pegar um cliente industrial, esse daqui, o Eco Resort, né? Ele tem a tensão disponível para ele, né, nos barramentos, na parte dos equipamentos aí do secundário, né? Aí, quando você faz o acionamento de qualquer máquina, ou seja, acionamento de qualquer carga que ele tem, né, seja iluminação, seja a parte de potência, né, tomada de uso específico, tomada de uso geral, vai haver um fluxo de potência. E principalmente esse fluxo de potência, né, ele, se houver a estratégia da correção do fator de potência, por exemplo, vai aparecer o quê? A tensão e a corrente elas na oscilografia, elas vão aparecer alinhadas aqui, né? Então, aí dependendo, eu só estou mostrando, fazendo um overview geral aqui, dos tipos aqui de relés aqui. Vai ter esse outro modelo. Então, vocês estão vendo, pessoal, que aí dependendo, aí é óbvio, né? Numa manutenção, né? O ideal, ó, por exemplo, vamos lá, ó, relé digital de proteção, né, microprocessada. Aí é lógico que isso aqui é um exemplo, né, um exemplo para vocês fazerem a tarefa aí de vocês, mas ele teria especificação, né? Por exemplo, igual essa aqui, ó, semelhante a essa aqui, ó, 7SJ531, né? Então, daí aí geralmente lá no quadro de distribuição, ou no quadro, né, num QTA da vida, um quadro de transferência automática, no armário de distribuição, né, juntamente onde fica a interface que você tem acesso a esse relé aqui com as funções, você tem uma espécie lá de gavetinha, nessa gavetinha fica além, né, da planta aqui, né, do projeto, essa planta aqui, por exemplo, você tem o manual desse relé aqui, com as funções, ou pelo menos, né,
as funções básicas que estão sendo utilizadas nessa planta aqui do resort, aqui, no exemplo aqui, né? Listadas para quando houver a manutenção preventiva, né, ou manutenção preditiva, o operador, seja um eletricista, seja um eletrotécnico, né, quem for fazer, acessar, né, essas configurações, porque dependendo aí do modelo, né, eles não são, por exemplo, dentro da marca o Siemens, você tem várias configurações aqui, ó. E aqui nesse livro aqui ele lista só as aplicações, ó, proteção de barramentos, a mesma historinha, né, com essas funções aqui, ó. Essas funções aqui que estão destacadas aqui, né? Aí, ó, 50, 51. Então, elas aplicáveis, né, aos curtos-circuitos. Aí, basicamente, é o quê? Curto-circuito fase-fase, curto-circuito fase-terra, sobretensões, né, os surtos. Essas sobretensões, elas podem provocar, né, eu não digo um curto-circuito, mas podem provocar, né, um fluxo de potência crítico, em que ele vai danificar, né, entre aspas, queimar o equipamento. Daí o relé entra em ação, né, para evitar isso. Estão vendo aqui, ó, que você tem aqui, ó, a parte aqui, ó, um TP, né, um transformador de potência que faz a aferição. Ele vê os parâmetros, basicamente, né, ele vai trabalhar como um vatímetro, né? O que faz o vatímetro? Ele afere a tensão e afere a corrente, e com essa informação ele sabe, né, o fluxo de potência, o que está setado aqui nas máquinas que eles estão trabalhando aqui, né? A gente tem a tag aqui do no break, né? Então, o ideal é que vocês se familiarizem, né? Deixa eu mostrar mais opções aqui de relé, ó. Ó, esse outro aqui, ó. Aí, a proteção, esse aqui é específico, proteção de transformadores. Ó, o barramento antigo aqui, ó, o serial, ó. Essa não é uma tela touch, é uma telazinha que ela tem por exemplo, não é uma tecla, igual uma tecla de teclado, não. Ó. Você pressiona aqui, ó, e consegue acessar os parâmetros aqui. Deixa eu ver se tem mais algum modelo. Nós semelhante. Então vocês estão vendo, né, que para relés aí, CLPs, né, alguns vários tipos desses equipamentos aí, a gente tem alguns exemplos aí. E não importa, né? Não existe uma única marca, né? Você tem que, quando for fazer a manutenção, é lógico, se você não fez a instalação ou se você não está acostumado com ele, você tem que verificar, né, a parametrização conferir, né, verificar e conferir a parametrização no manual específico. Beleza. Agora eu tinha prometido a gente fazer um overview aqui das tarefas. No primeiro dia a gente falou sobre a atividade 1, né, que é o memorial descritivo. Até mostrei um memorial descritivo mais elaborado. Vou até abrir ele aqui novamente para vocês. Esse daqui, ó, não esqueça, esse aqui é a atividade 1, é a atividade do memorial descritivo de manutenção da residência de vocês, tá bom? Vocês vão emitir um parecer. Só um minutinho, pessoal. Tem esse daqui, ó. Esse exemplo, lembra que eu mostrei, né? Esse aqui tem um design diferente.
Ó, ele também é para uma rede de distribuição rural. Aí, ó, dados da instalação. Eu coloco os dados da instalação, né? O responsável técnico, o proprietário, né? Aí, objetivo, ó. Como no caso aqui é um de distribuição, né? O pessoal colocou o de posteamento, ó. Estrutura primária, mas no caso de vocês é algo, né, mais genérico, ó. Fiz aqui até uma descrição aqui para ajudar vocês, ó. Aí lembra, ó, você vai colocar as referências aqui, né? Que NBR que utilizou? Né? Eu utilizei NBR 5410. Eu verifiquei o aterramento em si, eu verifiquei o SPDA, né? Que é o aterramento mais a captação, né? Que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Você tem a captação, a descida e a convergência nos aterramentos, né, nas hastes aí, dependendo da arquitetura, né? Então, vocês vão colocar tudo aqui, ó. A descrição das instalações elétricas, se você, né, encontrou elas em conformidade, se não encontrou em conformidade, quais que são essas não conformidades aqui, né? Ah, não, o meu chuveiro, ele está com, por exemplo, aqui na concessionária local, não aceita um ponto de força, né, uma tomada aquelas de 20 amperes, né? Lembra que a gente observou lá em projetos elétricos, né, tanto o predial quanto o industrial, que aquela tomada, aquela vermelha, né, dependendo aí dos modelos aí de chuveiro, ela não é aplicável. E aqui, por exemplo, o pessoal, eles recomendam aquele conector Sindel, né, o blindado, com tampa cega furo central aqui, ó. Em vez de uma tomada fêmea aqui, por exemplo, né? E o do chuveiro, você instala uma tomada macho, né? Isso aqui, se colocar no projeto, o pessoal não aceita mais, né? O ideal seria uma tampa cega, furo central, e o conector Sindel, né? Ou Borne, e ele conector, ó, ele é de cerâmica, né? Que tem um parafuso desse lado, ó, do outro, ó, dos dois lados aqui. Aí o cabo que vem, que geralmente do chuveiro, ele vem sem um ponto de força, né? Você conecta aqui, aí essa daqui é permitida, né? Aí que melhorias, né? Se encontrou não conformidades, ou seja, a instalação de chuveiro foi encontrada desse jeito aqui, né? Com a tomada, ou pior, né? Que eu já encontrei em condomínios, eles pegam aquela tomada padrão de 10 amperes e colocam para chuveiro, né? Então, que melhorias, né? Que você recomenda aí para sua instalação? Essa é uma estratégia aí de manutenção aí. E as considerações finais, né? Beleza? Então, esse foi o overview aí da atividade 1. Agora vamos ver o da atividade 2. É uma ordem de serviço. Deixa eu pegar aqui uma padrão aqui. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu pegar um no CEP aqui. E lembrando, né, que as OS aí, dependendo
da concessionária, elas são automatizadas, né? São formulários. E as antigas aqui, aí relembrando que essa OS aqui, por exemplo, ela integra, né, a ficha de entrega de EPI, a ficha de entrega de EPC, obviamente, né, o ponto, né, seria aqui é porque a equipe, essa OS aqui, a equipe fica de plantão, né? Aí quando, né, a solicitação de serviço ela vira uma OS, daí quem está de plantão vai assumir, né? Aí geralmente, né, dependendo do tamanho da equipe, aqui ó, se coloca a matrícula, se for uma empresa aí que não é ligada à concessionária de energia, é um número fictício que o pessoal utiliza lá, né? Já se for da concessionária, geralmente a matrícula é o CPF, aqui, ó. Então tem o espaço aqui de você pôr a matrícula, né? O seu nome, a assinatura, né? De que você estava presente aí, né? Você estava de plantão. E o responsável aqui pelo, né? Com hora de início ó, e hora do término dessa ordem de serviço aí, ó. Beleza, agora vamos para a terceira, um overview aqui da terceira atividade, né? Para a gente fechar. É o plano aí de manutenção, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês um. Vou mostrar aqui de um livro de gestão aqui da NR10, é do Wagner Lobosco. É interessante aqui, vocês vão. E tem isso aqui, ó. Vocês podem pesquisar aqui, ó. Tem uma sugestão aqui, ó. Só vocês lá fazerem a busca aí no Google, né? Olha, tem esse plano mínimo de manutenção. Aqui são as diretivas, né? Que eu lembro que eu falei, ó, uma manutenção preditiva. Ó. Você tem uma inspeção visual, né? Ou seja, você vai visualizar as instalações, né? Vendo possíveis, né? Você consegue ver, por exemplo, centelhamentos em barramento, geralmente centelhamento ou, né? Alguns aí, os barramentos ficam tão aquecidos que eles parecem que vão entrar em ebulição aqui. Eu já vi barramento ali parecendo que estava numa forja. Olha, inspeções termográficas, né? Essa é clássica aqui, ó. Esse item, essa linha C aqui, ó, é no caso, né? Se for uma manutenção aí e houver um transformador aí específico, por exemplo, se não me falha a memória, a gente falou uma vez a gente instalou uma tomografia, daí ela precisava, né, a tomografia, ressonância magnética, precisava de um transformador específico, fora o transformador do hospital. Então, e esse transformador, ele ficava ao tempo, né, e ele é resfriado a óleo, né, então tinha que fazer o ensaio do óleo, ele era bem semelhante a um transformador de potência, ele tinha um design assim, só que ele era mais compacto, né. Então, essas diretivas aí, ó, pesquisem aí que vocês vão. Agora, pessoal, deixa eu só ir na. Só um minutinho, pessoal. Aqui da tomografia, da termografia aqui, ó. Um exemplo aqui, ó.
Ó, tem esse modelo aqui, ó, da Fluke, ó. Aí, basicamente, é o que que ele é? Uma câmera, tem alguns celulares aí, se eu não me engano, é da Caterpillar, eles têm essa função aí também, ó. Então, basicamente, ó, aqui do lado a gente tem aqui a foto aqui do barramento, né? A foto normal, e ela com a termografia aqui, ó. Você tem a escala de cores aí, quanto, né, mais próximo aqui do amarelo, mais, né, mais aquecido ele vai estar, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que esse fusível aqui, base é 29, ó, ó, o tanto que ele tá, ó, amarelo aqui, ó. Provavelmente a sobrecarga que está acontecendo aqui nesse circuito, ela está aqui, ó, no barramento meio, ou seja, a gente, aqui, ó, essa chave seccionadora geral aqui, ela faz parte aqui de um transformador de alta tensão, esse aqui de cima aqui. Então a gente pode, e ele está enquadrado na inspeção visual, né? Ele está entre a inspeção visual, né? Só que como você precisa do auxílio do termógrafo, né? Ele também está enquadrado na inspeção por ensaio, né? Você utilizar um equipamento, aí esse equipamento ele vai te mostrar, né, algo que não está evidente aí, né? Ou seja, as cores são traduzidas em calor, né? Calor excessivo. Então quer dizer, né, por exemplo, você vê esse motor aqui, ó, se a carcaça dele aqui está muito quente, provavelmente como ele é uma máquina girante, né, ele aproveita o giro. Você tem as aletas aqui, né, para fazer o arrefecimento aqui, né, da parte aqui, não só do rotor, mas do estator aqui, né. Vou encontrar o outro aqui, pessoal. Tem algumas documentações aqui interessantes do livro aqui. É desse, fazer o crédito aqui, né? Ó, é desse engenheiro aqui, ó, o Wagner Lobosco. Ele tem esse livro aqui sobre gestão da NR10, lembrando, né, que quando a gente fala de manutenção, principalmente predial e industrial, né, não tem como a gente fugir do prontuário das instalações elétricas. Então, esse material extra aqui, né, eu fiz a pesquisa. Vou pontuar aqui alguns documentos padrão aqui. Deixa eu só achar aqui qual que é. A gente tem um modelo aqui de uma ordem de serviço, né, que eu já mostrei. Vocês estão vendo, ó, que tem planejamento, quais os riscos, ó, bem semelhante a que eu mostrei da concessionária aqui, ó. Esse daqui é um modelo, né, de atestado de conformidade aí, né, de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, aqui nesse modelo aqui, ó, aí, né, o profissional faz a inspeção, né, faz a inspeção por ensaio, né, utiliza o terrômetro, por exemplo, para ver a resistência do aterramento, né, quanto mais próximo de zero, ela está ok, ó. Daí ele já dá, né, o Wagner Lobosco aqui, ele já dá uma opção aqui, ó, de texto aqui, ó, faça análise técnica das instalações, o do levantamento, aí, ó, efetuada através da inspeção visual, lembra? Inspeção visual e tem inspeções por ensaio, né? Por exemplo, utilizar um alicate terrômetro ou um terrômetro clássico. Aí você põe o endereço aqui, ó, sendo profissional habilitado, lembra? Né? Ele é habilitado por quê? Porque ele tem a qualificação, né, que é o curso de engenharia, no caso, e a habilitação do conselho, né, de classe dele. Profissional habilitado, engenheiro eletricista, ó, venho apresentar atestado do SPDA, né? Isso daqui é um modelo simplificado, viu?
ele só tem uma lauda, mas você pode ter, né, desenhos, né, plantas, fotos, né, mostrando, né, os pontos interessantes, o que foi visto aí lá nesse atestado de conformidade, né? Aí, geralmente, ele faz um primeiro relatório, aí se tiver tudo em conforme, ele emite esse atestado, mediante também, né, ele faz uma anotação de responsabilidade técnica, né, com o item relacionado lá. Foi observados os detalhes da instalação, do SPDA, né, do local acima, né, ou seja, desse cliente aqui fictício, que foram executados as formas gerais, conforme laudo anterior, incluindo desde o sistema de captação, lembra? Tem a captação, né, que capta o raio ali, né, o captor aéreo, ou um captor tipo Franklin, né, nas descidas e interligação dos aterramentos, além de eliminados os fatores de risco, né, das instalações devido a um bom trabalho técnico. Aí, diante do exposto, ou seja, de tudo que ele observou, né, por inspeção visual, e depois ele poderia ter, se for o caso, lógico, né, por inspeção, por ensaio, né, utilizando o terrômetro, falando que, sei lá, ele fez, sei lá, 20, em 20 descidas lá, das 20 descidas, sei lá, vamos supor que tem tem umas 5 caixas de inspeção. E nas 5 caixas de inspeção, ele encontrou, aí coloca uma planilha, né? Encontrou a resistência A, B e C, daí ele faz o somatório e divide por 5, né? Uma média aritmética aí, né? Aí, diante do exposto, se conclui que as instalações do SPDA, né, da empresa aqui, ó, essa fictícia, né, estão instaladas em conformidade, face às normas técnicas vigentes, né? Aí você cita, né, principalmente a 5419, né, e já está atualizada, né? É o módulo 5. Ela tem. Ah, não, essa aqui é de 2005. Essa daqui, na época que saiu essa versão aqui do livro, só tinha um módulo. Hoje a 5419 ela está dividida em 4. Daí, ó, ele coloca um print aqui da carteirinha do CREA dele, faz assinatura. Ah, eu preciso colocar uma cópia aqui um print aqui da minha carteirinha, né, de técnico ou de engenheiro? Não. Isso daqui, lembra que eu falei, isso aqui é um modelo orientativo desse autor aqui, do Wagner aqui, que eu achei extremamente interessante aqui desse livro. Modelo de especificações dos EPIs, ó, e EPCs que é utilizado na empresa. Ó, um outro modelo aqui. Ó, esse aqui é um modelo, esse aqui até é um modelo antigo aqui, ó, da carteirinha, que era tanto para o CREA quanto no CREA para o engenheiro, para o técnico, né? Hoje em dia, né, o CFT, né, ele é específico aí. Esse aqui é um modelo de certificado, né, para um curso de capacitação de NR10. Aqui seria o que estaria escrito atrás do certificado, né? Lembrando que, né, aqui, ó, autorização formal para o exercício de trabalho em instalações elétricas das empresas. Então, ó, esse item aqui quase não é encontrado, né? Então, esse aqui é o modelo, ó, a cidade, né, e tal, a empresa fulana de tal, não sei o quê, ó. Aí, ó, tendo em vista que a norma legal, portaria do Ministério do Trabalho, né? Então, tem todo um texto aqui, ó, que ou eletricista predial, ou industrial, ou de redes, aí no caso aqui, ó, vai declarar, ó, vem a empresa, né, no caso, né, que a signatária desse CNPJ aqui, ó, vem pela presente autorizar e declarar o eletricista fulano de tal, né, RG tal ou CPF, dependendo aí do design aí, ó, está autorizado a intervir em todas as instalações elétricas da empresa, que ficarão sob sua responsabilidade técnica. Ou seja, esse e mais, vamos supor que a equipe seja de 5, então eu tenho 5 documentos desse aqui, ó, no caso. Aí, ó, menor que 1000 volts. Então, ele está querendo dizer, né, traduzindo, são instalações de baixa tensão, seja ela monofásica, bifásica ou trifásica. Deixa eu ver se ainda dá tempo de mostrar outro documento aqui, ó. Ok, ó, esse daqui, ó, confesso que eu vi em poucas empresas aqui, ó.
Esse, lembra, é um modelo, né? Responsabilização pelo armazenamento, guarda e atualização do prontuário das instalações elétricas, né? Ou seja, esse profissional que vai estar aqui, ó, aí, ó, está, ó, fulano de tal, um texto semelhante ao que eu mostrei anteriormente, né? Está designado por 1 ano a contar desta data a organizar, manter e atualizar o prontuário, ou seja, ele seria um supervisor, né? Então, por exemplo, atualizou uma parte lá da fábrica, né? Colocou uma, sei lá, uma calandra, colocou, né, sei lá, uma máquina lá específica, beleza. Ele vai falar para a equipe dele, para o estagiário, né? Para quem for da equipe lá, para atualizar lá no AutoCAD, né, refazer, colocar a carga nova, né, fazer o acréscimo, e se ele julgar, né, necessário, sei lá, aumentar, sei lá, a potência do transformador, né? Pode fazer muita coisa aqui. Estão vendo que isso tudo é o que é? São tópicos de manutenção. Isso aqui é um exemplo aqui, ó, de um certificado aqui, ó, de calibração de um equipamento, né? Pode ser um megômetro, né? Um equipamento que ele faz a verificação da resistência, né? Por exemplo, entre a carcaça de um motor, né? Entre a carcaça de um motor e a bobina, né, para ver se não, ela não está em curto, ou então entre um cabo e a sua isolação externa, né? O megômetro faz isso. E dependendo do equipamento, eu tenho que contratar uma empresa que faz a calibração periodicamente, sei lá, de todo ano e por aí vai. Esse daqui, ó, já está acabando a aula aqui, ó. Esse daqui são as áreas classificadas aí, são áreas que têm um potencial de explosão. Por exemplo, um silo aí, né, que guarda grãos aí, ele tem o quê? Tem partículas, né, que ficam dispersas aí no ambiente. Então, um centelhamento, um faiscamento aí pode provocar explosão. Daí, nessa instalação específica, eu tenho que utilizar o quê? Interruptores, luminárias, todos eles têm que ser blindados para evitar o que? A explosão, ou seja, é uma área classificada. Se não tem na empresa, então esse documento é o que vai, né, dentro desse texto aqui, é o que vai indicar que a área, né, a área específica ali, ela não é classificada, ou seja, não tem risco de explosão e a empresa, né, é lógico, né, com o profissional da área vai emitir esse documento aqui, beleza? Então, pessoal, por hoje, que a câmera aqui parece que deu uma falhada aqui, né? Então, nos vemos aí na próxima aula, né? Espero que a gente tenha feito um overview aí, né? Eu fiz das 3 atividades, né, bastante específico aí, e na próxima semana a gente, eu vou estar aberto aí a discussões, né, para tirar a dúvida das atividades que vocês estão enviando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.